Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Abel Braga vai voltar para o Inter? Será que tem mesmo essa possibilidade da gente ver o Abel Braga de volta aqui no Internacional? Bom, o Abel Braga é um treinador que a gente tem ótimas lembranças, né? A gente tem uma história muito bonita, escrita por Abel Braga e com Abel Braga. O Internacional conquistou grandes coisas sob o comando de Abel Braga, por pouco que não seria o nosso título mais recente, né? No comando do Abel Braga também, além do que ele já ganhou, a gente poderia ter tido também o Brasileirão de 2020 que nos foi tirado. O Abelão, ele está hoje como coordenador técnico lá do Vasco. E hoje a torcida do Vasco fez lá um protesto, e um dos alvos do protesto deles era o Abel Braga. É uma pessoa que eles não estão querendo mais por lá. E isso muito nos entristece, né? O Abelão é um cara que tem toda uma história de uma identificação aqui com o Inter, e a gente sabe que ele teve aqui grandes passagens. É um treinador que a gente sempre lembra com muito carinho e sempre quer, né, ter ele de volta aqui no Inter. E eu acredito que a recíproca é verdadeira, porque o Abelão é um cara que gosta muito do Internacional, se identifica muito com o Internacional. E em vários momentos ali da carreira dele, o Internacional, né, esteve presente e foi decisivo, foi legal, foi bacana. Ele foi muito campeão pelo Inter. E, claro, né, todo mundo lembra da Libertadores e do Mundial de 2006. Mas o Abelão, ele tem uma história de identificação com o clube muito legal. E hoje em dia o Abelão, ele não é mais treinador. Ele não quer mais ser treinador. Muita gente ainda pensa e sonha e sofre, né, imaginando como seria legal, né, o Abelão voltar a ser treinador e treinar o Internacional, porque foi incrível a última passada dele aqui pelo Inter. Foram 9 vitórias seguidas no Brasileirão, que é o recorde do Brasileirão dos pontos corridos, né? Nunca um time tinha tantas vitórias seguidas como o Abelão conseguiu ali, né? Tirou muito daquele time ali, e por um detalhe ali no final do campeonato, nas últimas rodadas, coisas estranhas começaram a acontecer e o Inter acabou sendo vice-campeão brasileiro na mão grande, vamos dizer assim, né? Todo mundo viu o que aconteceu, inclusive os árbitros responsáveis pelos erros, né, que fizeram com que o Inter fosse vice-campeão e o Flamengo campeão, foram beneficiados pela CBF com vagas na Copa do Catar. Os 2 árbitros que prejudicaram o Internacional foram árbitros da Copa do Mundo, né, por indicação da CBF. Uma coincidência um tanto quanto bizarra e trágica, se não fosse cômica. Parafraseando, como normalmente o pessoal fala cômico se não fosse trágico, mas é trágico se não fosse cômico. É ridículo, né? Enfim, Abelão contestado no Vasco. A torcida do Inter ama o Abelão. Sabe quem não ama o Abelão? Alessandro Barcelos. Sim, o maior vilão das últimas 3 temporadas do Internacional, Alessandro Barcelos, o nosso presidente. Ele foi o principal, né, o único, talvez, ou o principal responsável pela retirada do Abel Braga do estádio Beira-Rio. Sim, o Abelão só tinha contrato até o final daquele Brasileirão, e assim que o Brasileirão terminou, o Inter não exerceu a opção de renovar o contrato, e disse para o Abelão: muito obrigado, valeu, mas tchau, né? E aí trouxe Miguel Ángel Ramírez, que fez uma participação, teve aqui uma participação patética, ridícula, né? Enfim, o Miguel Ángel não deu certo, assim como o Cacique Medina também não deu certo. Diego Aguirre parecia que ia dar certo, mas também não deu certo. Mano Menezes deu certo no ano passado e esse ano não tá dando certo.
Mas não estamos falando de treinador, né? Nós estamos falando agora de coordenador técnico, que é essa nova função que o Abel Braga resolveu, né, assumir no futebol, e que lá no Vasco a galera não está contente. Mas, por conta de política, e eu não tô aqui me referindo à política partidária de prefeitos, governadores e presidentes, não isso. A política de clube, né? Existe no Beira-Rio um anticarvalhismo, né? E nada do que passou pela gestão Fernando Carvalho pode florescer no estádio Beira-Rio. Tudo o que tem qualquer ligação com a gestão anterior já foi retirado do estádio Beira-Rio. Acredito que não tenha sobrado mais nada, porque os profissionais de bastidores todos foram trocados, o treinador foi trocado, o time inteiro foi trocado, né? Sobrou da gestão anterior, sobrou o quê? Acho que Kehler, Moledo e Johnny, né? Não mais do que isso, não muito mais do que isso. Enfim, existe então esse anticarvalismo, e esse anticarvalismo, que nada mais é do que uma política idiota que prioriza uma filosofia de trabalho inovadora com grandes modernidades do futebol, em vez de priorizar aquele que vai fazer bem para o Internacional, aquilo que vai fazer o Internacional ganhar títulos, aquilo que vai consertar os problemas do Internacional. Esse anticarvalismo acaba colocando o Internacional numa situação em que limita a quantidade de profissionais e a qualidade dos profissionais que podem atuar no clube, porque não pode contratar jogadores, nem treinadores, nem preparador físico, nem preparador de goleiros, nada que lembre, nada que tenha tido qualquer ligação com a gestão anterior. E quem perde com isso é o Internacional, e com isso a torcida do Internacional, que não vai comemorar títulos, né? Porque talvez o caminho dos títulos e das conquistas passasse por alguns nomes que tenham alguma identificação com a gestão anterior. Não haveria nenhum problema nisso se ninguém tivesse colocado algum problema nisso. E é uma pena, é lamentável. Então, assim, por mais que a gente queira, por mais que a gente goste, por mais que a gente ame e a gente sinta saudades do Abelão e a gente acredite que o Abelão poderia chegar aqui e cumprir essa função de coordenador técnico, que é um cargo que está vago desde ontem. Ontem foi demitido, então, o Sandro Orlandelli, que fazia essa função de coordenador técnico. Ninguém sabe exatamente como e quando e o que ele fazia no clube, não se falava nele, ninguém da imprensa mesmo, o pessoal que está mais lá no dia a dia do Beira-Rio, ninguém viu o trabalho do Sandro Orlandelli. Mas a verdade é que desde a saída de Paulo Autuori o Inter está carente dessa função. Sandro Orlandelli nunca cumpriu essa função com a qualidade que o Inter precisa, e precisaria agora de alguém com estofo, de alguém capacitado e alguém identificado com o clube para fazer essa função. E poderia ser, então, Abel Braga. Como essa direção não vai trazer o Abel Braga, né? Pelo menos é muito provável que não traga o Abel Braga, infelizmente a gente não tem como continuar sonhando com isso. Trago aqui agora alguns nomes de ex-jogadores do Inter que tenham uma identificação com o clube, né? E que poderiam ser contratados para os bastidores. O Gustavo Grossi está fazendo um trabalho totalmente inexistente na base do Inter, então poderia, né, um desses nomes trabalhar com a nossa base, ou até nessa função de coordenador técnico, já que o Abel Braga é um sonho muito distante. E aí eu falo de 3 jogadores, que eu até estava comentando ontem com o Ramiro Ruschel lá no canal dele. Poderia ser o Bolívar, o Yarley, ou até mesmo o Klemer. O Klemer a gente não sabe exatamente o que ele está pretendendo, né? Porque já faz algum tempo que ele não treina em nenhum clube, ele não está mais trabalhando com futebol recentemente, eu não estou acompanhando o que ele anda fazendo da carreira dele, mas o Yarley e o Bolívar, eles estão trabalhando com futebol e são pessoas de grande caráter e grande capacitação para exercer funções no Internacional, de coordenador técnico,
ou daqui a pouco cuidar da nossa base, ou ser das figuras ali a cuidar da nossa base. No time sub-20, sub-17, sub-15, enfim. O Inter poderia investir nos seus ídolos, colocar ídolos nos bastidores e pessoas que realmente entendam de futebol. Porque nessa gestão não parece que alguém entende realmente de futebol. O Alessandro Barcelos, de acordo com a informação do JB Filho, o Alessandro Barcelos não deve repor o cargo do diretor executivo, né, que era o William Thomas. Ele mesmo, junto com o Dave Miranda, devem assumir essa função aí até o final do mandato, que graças a Deus já se encerra no final do ano. E o cargo de coordenador técnico é um cargo que precisa ser preenchido por alguém que entenda do riscado. E a gente espera que venha nada mais nada menos do que algum ídolo do Inter, ou então, não sendo ídolo do Inter, que venha alguém que realmente, de verdade, saiba o que está fazendo, que tenha um baita currículo vitorioso em clubes grandes do Brasil. Porque o Internacional está carente de um profissional nessa área. Se vai mudar bastidores, muda bastidores. Não basta demitir, tem que contratar alguém, né? E o preparador físico a gente ainda está esperando. 13 dias e contando. Vamos ver quem que vai ser trazido para ser preparador físico do Inter. Porque desde a demissão do nosso preparador físico, a gente não teve nenhum nome divulgado, nada. Flávio de Oliveira, talvez o Inter não consiga trazer, mas parece que não está sendo feito um trabalho com grande pressa para a reposição do preparador físico, que é uma coisa que já deveria ter acontecido, porque o tempo está correndo, tic-tac, tic-tac, e o Inter precisava ter um melhor preparo físico. Espero que vocês tenham curtido essa análise, deixa aqui embaixo os teus comentários, não se esquece de se inscrever no canal, ativa aí as notificações para ver os novos vídeos, deixa o teu like, e eu vejo vocês aqui amanhã. Valeu, gente, até amanhã!